Tá, vocês estão me ouvindo? Guilherme, você sabe que eu falo alto, então você vai ajustando aí, porque eu vou pegando o calor aqui e vou esquentando. Bom dia a todas, todes. Um prazer imenso estar aqui com vocês, depois desses 2 anos pandêmicos, né, de ausência de abraços. Acho que o Sandy não podia ter começado melhor essa atividade de hoje. Eu conheço uma cantiga que eu gosto muito, que fala: um abraço dado de bom coração é o mesmo que uma bênção. Então a gente sentiu o calor do outro, e depois desse tempo que a gente ficou entre telas, né? Nada mais justo do que um abraço bem dado para começar um dia de reflexões e debates. Meu nome é Carolina, como o Sandy já me apresentou, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês, aprendendo com vocês nesse sábado. Até o sol abriu para a gente se encontrar, né? Agradecer o convite do Sandy e da Marta, meu companheiro de mesa, o Paulo, e a Simone, que nos... O Fábio, desculpa. Gente, eu te falei antes, né? Eu esqueço tudo. Trabalha com memória, mas esquece tudo. E a Simone, que oportunizou esse nosso encontro aqui hoje. Então vamos lá. A ideia de hoje é conversar um pouco com vocês sobre o trabalho que eu tenho desenvolvido e as reflexões que eu tenho feito sobre a ausência de mulheres na história. E espero que no debate a gente possa conversar sobre como transpor algumas dessas reflexões para os campos de atuação de vocês, que imagino que sejam os mais diversos. Eu trabalho com memória, com arquivos e com o lugar das mulheres na história, pensando e refletindo sobretudo sobre como essas mulheres têm sido representadas. Quem são essas mulheres? Eu estou falando aqui para um auditório majoritariamente feminino. Professoras. O quanto nós, professoras, falamos de nós mesmas em sala de aula. O quanto nós, professoras, nos utilizamos umas às outras como bibliografia de referência. O quanto nós contamos as histórias das mulheres nas nossas aulas e nos cursos que ministramos. É um pouco sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês no dia de hoje. E acho que foi muito oportuno esse título da jornada pedagógica desse ano, Rompendo em Silêncio, Educação e Diversidade. Eu gosto muito de pensar os silêncios, os apagamentos, as ausências, refletir sobre eles e aí sim poder pensar em estratégias de visibilização dessas pessoas, personagens, histórias, até então subalternizados e muito esquecidos, sobretudo pela história hegemônica, tradicional. A gente vai falar sobre tudo isso aqui. Eu queria começar falando um pouco sobre livros didáticos, né? Livros didáticos e paradidáticos, que de maneira geral é o material que a gente acessa para contar essas histórias quando estamos em sala de aula. Tem uma pesquisa recente... Os livros didáticos, eles nos ajudam a... Eu vou vir para cá para eu conseguir ler e ver vocês. Eles fixam conteúdos no processo de ensino e aprendizagem, orientam o olhar sobre o passado, sobre o que merece ser lembrado, guardam experiências de pessoas, grupos, e aí já vou entrando com o debate, iniciando o debate que eu quero fazer com vocês sobre o lugar das mulheres nessas produções. Mencionam muito pouco as mulheres, né? Esses livros didáticos, sobretudo os livros de história, que narram a história recente do Brasil, e que deveriam contar, sobretudo, como mulheres atuaram politicamente, para que a gente pudesse estar aqui no espaço público, né? Até isso é uma conquista feminina, mulheres ocupando espaço público, com o microfone em punho, conversando, dialogando. Sobre tudo isso, a gente vai falar um pouco aqui hoje, e como esses livros didáticos que deveriam ser o lugar onde a gente aprendesse as histórias dessas mulheres, acabam falando muito pouco delas. Então a gente vai discutir um pouco essa ausência e pensar também em novas estratégias para dar visibilidade a essas histórias. Eu trabalho numa instituição de memória, o CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, não sei se todos conhecem, e lá a gente guarda um pouco da história contemporânea do Brasil, sobretudo pós-1930. Todas as imagens que eu mostrar aqui na tela são imagens de arquivo, imagens de arquivos de mulheres.
Na tela, aqui vocês veem a Ana Amélia de Queiroz Carneiro de Mendonça, que é uma das titulares que tem um arquivo lá no CPDOC. Inclusive a Simone trabalhou comigo, a filha da Simone trabalhou comigo organizando esse arquivo. A Luiz Erundina, a deputada Luiz Erundina, que vocês conhecem mais a carinha pública da deputada. Aqui é um grupo de mulheres da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, uma instituição criada em 1922, portanto são 100 anos da federação, mulheres reunidas pelo voto e por tantos outros direitos das mulheres. Imagino que poucos desses rostos sejam conhecidos por vocês. A Ana Amélia, que é essa mulher aqui, está exatamente no centro dessa foto. Aqui na ponta é uma das mulheres mais importantes na conquista dos direitos das mulheres no Brasil. Se chama Berta Lutz, foi uma bióloga. Agora todo mundo conhece, né? O arquivo, infelizmente, como a gente fala, quando a gente fala de memória de arquivos, é importante também falar da importância de guardar esses registros. Infelizmente, o arquivo da Berta Lutz estava no museu da UFRJ e foi queimado naquele último incêndio. Então, parte da história da Berta se perdeu no incêndio do museu. Outra parte, uma parte dessa história, pode ser contada através do arquivo do CPDOC, e também o arquivo da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino se encontra depositado no Arquivo Nacional. Então, ainda existem possibilidades de pesquisa a serem feitas para contar as histórias dessas mulheres. E o quanto os livros didáticos, voltando aos livros, eles também podem reforçar estereótipos sobre pessoas negras, indígenas, mulheres, e é sobre isso que eu queria pensar com vocês aqui hoje. O livro didático, de maneira bem geral, porque eu não é minha pretensão apresentar o livro didático para professores, mas pensar mesmo como a gente vai conversar e fazer um debate. Os livros didáticos são materiais impressos, utilizados no processo de formação, podem ser acompanhados de CD-ROM, folhas de exercícios, etc. Hoje em dia, jogos, softwares, a possibilidade de usos do livro didático tem se extrapolado, sobretudo nos últimos anos, pensando na inclusão das novas tecnologias. São produzidos por equipes especializadas e são destinados exclusivamente para uso escolar. Ele tem um trecho sobre os livros didáticos que está nesse texto do Bonfim, Jesus e Félix, que fala o seguinte: o livro didático carrega em si conteúdos que compõem os conhecimentos específicos de cada área, sob a ótica de autores que se especializaram para confeccionar o material de apoio que propõe componentes indispensáveis aos segmentos educacionais. Conteúdos que contemplem a faixa etária e sigam o que orientam as normas curriculares para as séries escolares às quais se destinam os conteúdos. Os livros paradidáticos, por sua vez, têm a função de resumir ou intensificar ou aprofundar o conteúdo transmitido, usado de maneira geral em casa, é destinado a jovens ou crianças e passa por critérios estabelecidos pelo Programa Nacional do Livro Didático. Uma outra citação que traz uma referência sobre os livros didáticos. Constituem geralmente compêndios destinados ao aprofundamento de temas que tangenciam o que recomenda o currículo oficial, atuando transversalmente aos objetivos propostos em tal documento. Recorrentemente são utilizados para o reforço e para a extensão dos conteúdos necessários para a aprendizagem do conteúdo ensinado. Eu quero discutir com vocês um pouco sobre como esses conteúdos, sobretudo como os conteúdos de mulheres e sobre mulheres são apresentados nesses livros didáticos. E aí tem uma pesquisa da Freytag Mota e Costa, de 89, não tão recente, mas que me suscitou um debate super interessante. Como, de maneira geral, a gente lê aquilo que está disposto nos livros como verdade absoluta. E a minha ideia aqui é justamente a gente pensar que o livro é uma forma de mostrar o conhecimento. Não é a única forma. A gente pode olhar o livro didático criticamente. E a pesquisa apontou que na maioria das escolas do Rio de Janeiro havia uma postura pouco crítica dos professores em relação aos livros adotados em sala de aula. O livro como fonte incontestável de verdade. Eu trago essas imagens para a gente refletir um pouco. São imagens muito conhecidas,
tradicionalmente usadas nos livros de história, geografia, tradicionalmente encontradas na internet, o mapa da América Latina, o mapa das Américas da América e o mapa da América do Sul. São imagens que a gente convencionou a encontrar por aí e que constam também nesses livros. A gente está falando de verdades incontestáveis e se, por acaso, um livro de história ou qualquer outro livro, eu estou falando de história porque é a minha área de atuação mais específica, mas é para a gente ampliar para os saberes e áreas de conhecimento de vocês. E aí eu conto, inclusive, que na hora do papo a gente possa conversar um pouco sobre isso. E se um livro didático trouxer essa imagem? Essas são duas imagens, uma de 43 e uma mais recente de 2022. Subvertem completamente a lógica de organização dos países, das cidades, das localidades, pela perspectiva daquele primeiro mapa que a gente viu. Aqui, a América... Bom, primeiro o que é a América? Né? E ela se encontra invertida. Invertida para nos fazer pensar sobre como o mapa também é desenhado com perspectivas de poder. Quem se coloca no centro, quem se coloca à margem, por que se coloca à margem. E como a gente discutiria em sala de aula essas imagens, tendo em mente que o que está consolidado no imaginário dos alunos, e também nosso, é aquela imagem inicial de um mundo organizado como América do Norte, Estados Unidos, América do Sul, a gente. O que é Sul e o que é Norte? Foi definido por quem? E aí essas duas imagens, eu acho que são importantes para a gente refletir sobre isso. Quando a gente quis se inverter, até onde a gente sabe a Terra é redonda, né? Há quem diga o contrário, mas até a gente sabe a Terra é redonda. Então pensar, se a Terra é redonda, por que o mapa está disposto desse formato? É possível inverter? Quais são as implicações que essa inversão, em termos de reflexão e debate, pode promover em sala de aula? Né? Então, são imagens de um artista uruguaio, Joaquim Torres Garcia, e uma imagem muito recente que está nas redes sociais dessa artista indígena chamada Abya Yala. E aí eu começo o debate mais gostoso que a gente vai fazer aqui hoje, do meu ponto de vista, né? É pensar essa pedagogia e pensar de que pedagogia é essa e pensar como que esse debate sobre pós-colonialidade, decolonialidade, nos ajuda a pensar o contexto da educação e da sala de aula. Eu acho que reforçar, eu acho que todo momento que eu estiver falando, lembrar desse mapa invertido. Esse mapa invertido que sugere um debate. Pensar essa pedagogia decolonial, não sei se está todo mundo familiarizado com a categoria decolonial, descolonial, muitas vezes são usadas como sinônimos, podem ser encontradas em alguns livros como sinônimos, mas cada vez mais os intelectuais, os pesquisadores têm feito uma separação entre decolonial e descolonial, sobretudo pensando decolonialidade como a construção de saberes que partem de sujeitos subalternizados, que partem de outros lugares do mundo, e aí pensando a inversão das Américas, né? Saberes nossos, saberes que são pensados a partir das nossas demandas, saberes que são pensados a partir da nossa realidade prática, como sujeitos colonizados que somos, como país da América Latina. Né? E descolonial, na maioria dos casos, tem sido usado para pensar os fins, o fim dos processos de dominação colonial, que se encerra nas lutas por liberdade das colônias africanas, francesas, enfim. Então tem essa separação que tem sido muito utilizada para pensar as categorias, de maneira muito rasa, mas para que a gente possa conversar a partir daí. E a pedagogia decolonial, ela propõe um distanciamento de matrizes de pensamento eurocentradas e ocidentalizadas. Isso lembra um pouco alguém que a gente conhece bem, né? Paulo Freire, né? Quando fala sobre a pedagogia do oprimido, é justamente sobre isso que ele está propondo.
é pensar uma lógica de construção do conhecimento que parte da experiência vivida, que parte do aluno e que não é inserido na cabeça do aluno de fora para dentro. É a crítica do Paulo Freire a uma ideia de bancarismo, né, de educação bancária. A educação bancária nada mais é do que aquele formato, aquele tipo de educação onde o professor deposita conhecimento, como num banco, deposita conhecimento na cabecinha do aluno, cabeça do aluno. Né? Pensar que a pedagogia colonial ela está propondo justamente o contrário. É um modelo pedagógico que parte do debate vivido, que parte da experiência vivida, mais exatamente. Eu vou entrando no campo, como é que as mulheres entram nisso? Como é que eu posso pensar a questão das mulheres dentro desse cenário? Quando a gente fala de mulheres, quando a gente fala da história de mulheres, tem uma historiadora francesa que eu gosto muito, que se chama Michelle Perrault, que fala que as mulheres ocupam uma história um lugar de sombra. Então, quando a gente fala de mulheres, a gente fala da dificuldade de encontrar dados sobre elas. A biografia delas não está no Wikipedia. É muito raro encontrar uma biografia completa sobre uma mulher na internet. Ainda que a internet tenha possibilitado um alcance maior ao conhecimento, esse conhecimento não está lá. Então a gente não consegue acessar o que não está. Então, como é importante a gente produzir conhecimento sobre essas mulheres. Então, falando desse patrimônio que não é deslegitimado, desse lugar de invisibilidade das mulheres, da dispersão e fragmentação sobre informações sobre elas e da falta de interesse de preservação das suas histórias. Esse título de eleitor, ele é muito emblemático para mim, porque é um título de eleitor do ano de 1933. Como vocês sabem, no Brasil, o direito feminino ao voto foi garantido pela luta de mulheres em 1932 e só entra no texto constitucional em 1934. Essa mulher é uma das poucas mulheres negras que a gente tem registros históricos guardados e a gente vai adicionando camadas, né? Quando eu falo de mulheres, quando eu falo de mulheres em negritude, cada vez que eu adiciono uma camada, se torna mais difícil encontrar registros e dados sobre mulheres. Essa mulher que está na fotografia, não sei se vocês a conhecem ou já ouviram falar, se chama Almerinda Farias Gama. Essa é uma das mulheres que nos proporcionou o direito de, no dia 2 de outubro, exercer o direito ao voto. Por que ninguém fala sobre ela? Por que a gente não conhece o rosto dela? Por que ela não está nos livros de história? É sobre esse lugar de invisibilidade e sobre propostas para retirar as mulheres, sobretudo, desse lugar de invisibilidade que a gente está promovendo essa luta. Essa é uma foto também muito emblemática. Alguém conhece? É a foto que estava no início da apresentação. Alguém conhece essa foto? Já viu? Essa foto é uma foto da Assembleia Constituinte de 1933. O que sobressai nessa foto? Pois é, ela está sozinha, né? Sozinha num espaço público majoritariamente masculino. 1933, de novo. Como era raro que mulheres... Hoje, aqui nós somos maioria. Desculpa, homens. Hoje aqui nós somos maioria. Mas nem sempre foi assim. Se a gente voltar, a gente está falando de 90 anos atrás. 90 anos atrás é muito pouco tempo. As mulheres não podiam ocupar o espaço público e propor leis que regessem, né, a sociedade, de maneira geral. Essa senhora que aparece ali no centro da imagem, no cantinho da imagem, né, se chama Carlota Pereira de Queiroz, foi a primeira deputada federal brasileira, primeira mulher a se eleger deputada federal brasileira. Alguém já tinha ouvido falar dela? Esse silêncio, quando a gente fala das histórias das mulheres, é algo muito comum. E esse silêncio, ele não é algo que possa ser normalizado. Esse silêncio, na verdade, ele é silenciamento. Ele é ausência de dados, de informação. São histórias e histórias e histórias que nunca foram contadas.
e que precisam de uma vez por todas ser inseridas nas salas de aula, nos livros de história. As imagens, elas transmitem uma mensagem. O que uma menina ou um jovem, um menino, que abre um livro didático e vê nesse livro didático imagens majoritariamente masculinas, vai pensar, ocupando espaços públicos? Espaço público não é lugar para mulher. Espaço de decisão não é lugar de mulher. A imagem, ela transmite uma ideia. E é importante a gente pensar que as imagens não estão ali de maneira leviana. Elas têm uma intenção, elas comunicam. Por isso que eu estava falando da América invertida. E se a gente inverte esse quadro? Né? Como a gente faz para inverter esse quadro? Aqui eu apresento algumas imagens também de mulheres que compartilham da solidão da Carlota Pereira de Queiroz, ainda que em tempos completamente diferentes. Antropóloga da UNB, Marisa Peirano, a própria Carlota Pereira de Queiroz, Almerinda Farias Gama, Rosalina Coelho Lisboa, jornalista. Essas imagens de solidão, da solidão feminina em espaços públicos, elas são imagens que se repetem quando a gente analisa e observa os arquivos de mulheres. Né? Essa solidão, ela tem uma dimensão política, social. Sobretudo quando a gente trabalha com arquivo, que a gente tem a possibilidade de trabalhar diretamente com a fonte, a gente nota o quanto essas mulheres não são mencionadas. Elas estão nas imagens, mas elas não estão mencionadas. Aqui nessa foto, a descrição da imagem é com o general Luiz Maria Spiegel e senhora. Ela não tem nome. Ela é a esposa do general Luiz Maria Spiegel. E como a história tem falado de nós, majoritariamente? Nós somos as mães de, nós somos as viúvas de, nós somos as esposas de, nós somos as filhas de. Nós estamos sempre referenciadas com um homem, que a gente tem alguma relação de parentesco, alguma relação de parceria, mas sempre as mulheres nesse lugar de apagamento. Mulheres sem nome. É justamente essa a minha questão. E aí a gente vai falar dos enquadramentos. As imagens, elas não são... As imagens, elas passam uma mensagem. E quando a gente recorta, e a gente tem ali no primeiro quadro, uma paisagem mais ampla, e a gente recorta, quem que a gente está escolhendo colocar dentro desse recorte? Quais histórias? Quais personagens? O enquadramento reflete uma escolha. Quando a gente faz uma seleção do que vai estar no livro didático, a gente está falando de escolha, de seleção. É por isso que é importante repensar os livros didáticos, e aqui não é uma crítica ao não uso do livro didático, não é isso. Mas é como que a gente pode pensar o livro didático criticamente. Como que a gente pode pensar o livro didático pensando as ausências. Porque quando a gente reflete as ausências, a gente pode criar caminhos para além do livro didático, para além das salas de aula, para além do que está evidentemente posto como verdade. E aí esses enquadramentos, eu vou passar rápido aqui, mas esses enquadramentos eles podem ser visuais, como a gente viu na imagem, e eles podem ser narrativos. As mulheres sem nome. Elas não são mencionadas, elas não são narradas, não existe informação sobre elas. Então isso, ao longo do tempo, vai reforçando uma série de apagamentos. E faz com que a gente reproduza aquela história tradicional que a gente conhece até aqui. Essa filósofa norte-americana, chamada Judith Butler, ela trabalha com uma categoria que eu gosto muito, que é desses mapas de exclusão. Esses mapas de exclusão, eles indicam apagamentos de conteúdos e perspectivas de gênero, étnico-raciais, regionais, etárias. E a gente pode seguir pensando diversas facetas desses apagamentos. Esses mapas de exclusão, eles se dão no contexto de produção das imagens, de produção dos textos, de produção dos livros, de produção dos filmes. E a gente precisa refletir sobre esses mecanismos de apagamento, que reforçam esses apagamentos. E o que não é mostrado, por que não é mostrado, o que se pode mostrar? As mulheres sem nome.
Estão aqui, você já me antecipou. Estão aqui, a gente pensou junto, pensou igual, né? A gente pensou na mesma linha. Pensar essa ausência das mulheres nas imagens e textos, a falta de informação sobre elas, a dificuldade de pesquisar sobre elas. E eu vou trazendo outros exemplos, né? Essa é uma foto de arquivo, do arquivo Lindolfo Collor. Na legenda da imagem, Lindolfo Collor e sua esposa e outros, por ocasião do seu casamento. Caramba, nem no dia do casamento dá pra lembrar o nome da mulher. Mas não é a noiva que é a personagem central. Mas nem no dia, que é o dia que, né, no casamento, a centralidade é no casal. Se o nome dele está posto, por que o nome da Hermínia Collor não está posto? E a gente passa... por favor de casar com ela, naquela cabecinha da ela. Então ele estava fazendo um enorme... Pois é, isso reflete em algo interessante, que é a história contada pela perspectiva deles. Lembra da Chimamanda, quando ela fala do perigo da história única? É sobre isso que a gente está falando. Sobre a dificuldade de encontrar dados e referências dessas mulheres, até no dia do casamento, a imagem dela e a informação sobre ela é apagada na foto. A mulher sempre coadjuvante. Sempre coadjuvante. A mulher sempre coadjuvante. Exatamente, é por isso que eu comentei. Exatamente, isso que me deixa louca. É um pensamento muito atual, né? Aqui a história se repete. O Oswaldo Aranha, todos vocês conhecem, e esposa. O nome dela é Delminda Aranha. Foi casada com Oswaldo Aranha, mas para além do casamento com Oswaldo Aranha, ela tem uma história, ela tem uma biografia que merece ser contada. Eu achei importante trazer esses rostos e como a gente promove esses apagamentos e como muitas vezes eles estão na nossa frente e a gente simplesmente passa, né? Porque a gente continua lendo essas fontes como verdade. De volta aos livros didáticos. Eu fiz esse passeio para a gente voltar aos livros didáticos, né? Para pensar que as histórias, a forma como as imagens, os discursos são organizados nos livros didáticos já é por si só um mecanismo de selecionar tanto o que se diz como o que não se diz. E ainda de direcionar o sentido do texto. Então é preciso a gente olhar o livro didático entendendo que também, além do que ele mostra, existe aquilo que ficou de fora. Lembra dos enquadramentos. E a gente... Quando a gente atenta para isso, a gente oportuniza o fato de poder ler o livro didático, inserindo novos elementos, trazendo outras histórias, trazendo outras referências, trazendo mulheres cientistas para a bibliografia dos nossos cursos. Quantas vezes a gente dá aula com nos nossos cursos, com uma bibliografia majoritariamente masculina? Nós mulheres. E como a gente reproduz essa lógica? Porque é óbvio, porque é uma estrutura tão poderosa e hegemônica que também está na gente. E a gente só começa a refletir e questionar quando observa e quando passa a olhar com mais cuidado para essas fontes. Quando é provocado. Eu também fui provocada. E aí, é isso, né? A gente vai se provocando para fazer as reflexões e debates. E aí eu peguei, aproveitei, né? Independente, professor de história aí não é meu desejo, né? Porque vocês vão conhecer essa história muito melhor do que eu. Mas só para a gente refletir sobre essas ausências um pouco mais. A gente está no período do centenário da independência do Brasil, último 7 de setembro, que a gente celebrou, né? O centenário da independência. Né? E esse quadro do Pedamérico Cantar no Museu Paulista é uma obra de 1888 que retrata esse período, né? esse contexto. Esse quadro, majoritariamente, se vê homens nos seus cavalos, fortes, guerreiros, lutadores, batalhadores. E elas? Onde estão? São heroínas da independência.
Maria Quitéria de Jesus, Maria Filipa, Joana Angélica. Quem contou as histórias delas? Onde elas estão nos livros? Onde elas estão aqui? Que eu não vejo. E aí, eu gosto de revanchismo. Essa categoria não é minha. É também da Michelle Perrault. Pensar como que a gente, para além de constatar ausências, a gente pense em estratégias que possam transpor essas ausências. E a Michelle Perrault trabalha com uma categoria de revanche das mulheres. Revanche das mulheres no sentido de pensar em estratégias de combate a esses projetos que nos silenciaram, que nos tiraram de cena. E a gente pode fazer a gente tem múltiplas possibilidades para trazer à tona essas histórias e memórias. A gente pode se utilizar de filmes, de documentos. Eu mostrei todas as fotos que eu mostrei aqui, são documentos de arquivo, são fontes primárias. Entrevistas, biografias, fotografias, livros sobre elas. Quanto a gente pode trazer, para além dos livros, outros livros, para além dos livros didáticos que usamos, outros livros, para apresentar essas histórias e contar essas histórias. A Almerinda é aquela mulher que eu falei, que eu mostrei o título de eleitor para vocês agora há pouco. É também ela nessa imagem. E eu gosto de trazer essa imagem quando eu penso em estratégias de resistência, porque se vocês bem observarem, ali onde está escrito carteira representativa do companheiro, a Almerinda puxa uma perninha no ar. O documento não estava pronto para ela, mas ela aprontou o documento. Aqui também, assinatura do portador, ela puxa uma perninha, assinatura da portadora. Isso lá nos idos de 1930. Então, como a gente pode pensar em estratégias de visibilização das nossas histórias, da nossa produção intelectual e acadêmica, da nossa produção enquanto professoras, da produção feminina de maneira geral, a partir dessa perspectiva. O mundo não está pronto para nós. Puxa a perninha do ar. Lembrar dessa estratégia como uma estratégia de resistência, né? E aí é importante repensar como essas teorias feministas pós-coloniais, decoloniais, elas têm nos chamado, nos convidado a repensar os currículos. Sobretudo pensando a presença das mulheres e de outros grupos subalternizados, pessoas negras, pessoas indígenas. Elas estimulam uma leitura crítica desses apagamentos, silenciamentos e ausências. Os documentos e os documentos históricos, eles também eles podem ser utilizados para nossa autorrepresentação. Né? Eu quero escrever uma história do Brasil pela perspectiva feminina. Eu quero olhar o Brasil contemporâneo a partir da contribuição de mulheres. Né? Então, os acervos, os documentos históricos também podem ser utilizados para pensar autorrepresentação. Autorrepresentação não é representação minha, de mulheres enquanto classe. E autohistoricização de mulheres enquanto classe. Escritas de si, outras narrativas que se contrapõem a essa escrita hegemônica que nos apagou. Na prática, porque, né? Na prática, eu acho que é isso, refletir sobre como o machismo impacta na escola, sobre como a colonialidade, o racismo impactam na escola, pensar em estratégias, em agendas, não é só no 20 de novembro, não é só no 8 de março, é pensar em estratégias perenes de atuação para lidar com essas ausências. Pensar, identificar as relações de poder impregnadas nos livros. Olha, o livro didático traz uma representação de América, mas eu trouxe essa aqui, essa outra. Vamos conversar sobre isso? Onde elas se parecem, onde elas se distanciam, como é possível usar as duas referências de construção e de reflexão sobre representação de mundo, equilibrar e assegurar a presença de diferentes perspectivas e perfis dentro das escolas, diversidade de gênero, étnico-racial, sexualidade, regional, e promover redes de apoio e denúncia dentro dos ambientes escolares. Compromisso ético de profissionais da educação e das instituições com as diferenças. Eu vou encerrar
falando sobre o Legoff, que é um autor que imagino que muitos de vocês conhecem, que fala justamente sobre essas estratégias de rompimento com os silêncios, que é a proposta do debate de hoje. E ele fala: falar dos silêncios da historiografia tradicional não basta. Eu também concordo com ele. Não dá para parar na denúncia sobre o silêncio. Penso que é preciso ir mais longe. Questionar a documentação histórica sobre as lacunas, interrogar-se sobre os esquecimentos, os hiatos, os espaços em branco da história. Devemos fazer o inventário dos arquivos do silêncio e fazer a história a partir dos documentos e das ausências de documentos. Então, quanto é importante a gente trazer debate crítico para o ambiente escolar e promover, para além de um debate que identifique os silêncios, que possa promover e transpor esses silêncios em presença, transformar esses silêncios em presença, para que seja uma escola mais plural, mais diversa, mais acolhedora em relação às diferenças, que são muitas, né? E o quanto que a gente está nesse processo, que eu acho que é muito simbólico, muito bonito, sempre lembrando eu sempre gosto de lembrar do Paulo Freire, e que depois não está sozinho nisso, né? Junto com o Paulo Freire vieram outros autores que foram pensando a questão das mulheres, a questão racial, foram adicionando pitadinhas, apimentando o debate. Então, é pensar um pouco sobre isso, quero muito, muito ouvi-los e pensar no quanto a gente pode, nas áreas de atuação de vocês, olhar esse caldeirão de informação e pensar na prática, como é que a gente leva isso para a escola, nos campos de atuação de vocês mais específicos. Foi um prazer imenso. Aqui está o meu contato, se vocês quiserem depois também conversar, eu adoro conversar, e estou sempre aberta para recebê-los. Queria fazer só um adicional rápido, mexendo. Lá no CPDOC a gente tem um projeto chamado Escola no Acervo, em que a gente recebe alunos de todas as escolas para conhecer os arquivos, porque a gente acha que é muito importante que as escolas possam saber o que é um arquivo, que os alunos possam saber o que é um documento histórico e ampliar e aproximar os arquivos das pessoas. Então, se vocês se interessarem, também podem me escrever, a gente conversa mais depois. Muito obrigada. Eu queria só dizer que dá uma vontade de ficar conversando aqui, perguntando, né? Por exemplo, ela que trabalha no CPDOC, o que ela encontra de documentos sobre mulheres, né? Deve ser muita coisa, né? Enfim, eu tenho várias perguntas aqui, vocês vão encontrar dentro da parte de vocês um papelzinho próprio para vocês encaminharem perguntas à mesa. E vocês vão entregar às nossas recepcionistas, tá bom?